Olá, amigas e amigos do saber. Neste vídeo de hoje eu quero falar sobre o livro A Vida Privada de Stalin, da francesa Lili Marcot. Este livro é uma biografia sobre o Stalin que pretende focar mais na sua vida privada do que na sua vida política. A obra traz muitas informações interessantes sobre o Stalin por trás ali daquela figura política que todo mundo conhece, aquele líder que transformou uma Rússia atrasada numa superpotência mundial, o líder que livrou a humanidade do nazismo ao derrotar Hitler na Segunda Guerra Mundial e que era adorado quase como um santo pelo povo russo. A autora dessa obra, ela se declara como não comunista, mas ela não consegue esconder a admiração que ela tem pela figura do Stalin. Ela estudou a vida do líder soviético por mais de 30 anos, e então ela nos brinda com essa grande biografia focando na vida pessoal do camarada Stalin. Acompanhe. Aqueles que estão acostumados apenas com aquela imagem do Stalin pintada pela historiografia burguesa oficial encontram nessa obra algumas características que, num primeiro momento, nos chocam. Aqui Stalin é apresentado como um pai carinhoso, dedicado à família e que adorava reunir seus familiares e seus amigos para almoçar em sua casa de campo. Dentre todos os líderes bolcheviques, Stalin era o único que teve uma origem realmente humilde. Stalin nasceu na cidade de Gori, na Geórgia, ou seja, Stalin mesmo não era russo. Stalin morava numa casinha de 2 cômodos apenas, com um piso de tijolos, laje de barro e cheia de buracos. Então, sempre que chovia, inundava a casa toda. Stalin, em sua infância, era chamado de Sosso. O pai do Stalin era alcoólatra e espancava a mãe com frequência, e chegou inclusive a espancar o próprio Stalin quando ainda recém-nascido. Inclusive, certa vez, por causa dessa violência contra a mãe, o Stalin chegou a pegar uma faca para ameaçar o pai. Ele arremessou a faca e por pouco não acertou. Com isso, ele teve que fugir de casa e ficou vários dias foragido na casa de alguns vizinhos. Na escola, Stalin era extremamente inteligente, principalmente em aritmética e matemática. Com 13 anos, ele já tinha lido A Origem das Espécies de Charles Darwin e os professores se espantavam com a sua excepcional memória, que é uma característica que vários camaradas do Partido Comunista Bolchevique já salientaram sobre ele durante as reuniões. Dizem que durante as reuniões do partido, Stalin era aquele cara que ficava o tempo todo calado e depois, quando ele começava a falar, ele fazia um enorme resumo de tudo que estava se passando na reunião e conseguia fazer uma ótima síntese da fala de todos os camaradas que o haviam precedido. A mãe de Stalin fazia questão que ele estudasse. Ele era um menino pobre, ele já não tinha muitas perspectivas de vida numa Rússia czarista e ela fazia de tudo para que ele ficasse na escola. Então ela faxinava, lavava roupas para terceiros, mas o seu pai era contra. Seu pai chegou certa vez a colocá-lo para trabalhar numa fábrica quando Stalin tinha apenas 10 anos de idade. Mas a mãe dele foi atrás e ele trabalhou nessa fábrica somente por uma semana. Pelo fato de ler muito, ele sempre encontrou no livro uma forma de refúgio para as penúrias de sua vida. Ele se identificava muito com alguns dos heróis e um herói que o marcou especialmente foi o herói chamado Koba, que é um personagem fora da lei e vingador do povo escravizado. Stalin posteriormente adotou o pseudônimo Koba como militante comunista. Inclusive, vários artigos que nós lemos hoje nas obras escolhidas de Stalin estão assinadas como Koba. Uma das poucas saídas para os meninos pobres da época melhorarem de vida era entrar para a igreja e se tornarem padres. Como Sosso tinha boas notas na escola, sua mãe queria que ele se tornasse seminarista. E foi isso que aconteceu. Ele entrou para o seminário, só que o ambiente opressivo do seminário só fazia aumentar a revolta de Sosso contra todo aquele sistema. Registros da época mostram que Stalin era considerado pela direção da escola um agitador. Ele não gostava dos livros do seminário e lia escondido autores como Galileu, Copérnico e Charles Darwin. Isso lhe valeu por várias vezes a solitária. Mais tarde, ainda no seminário, ele conheceu as obras de Karl Marx, Plekhanov e Lenin. Stalin inicia então sua militância. Ele se torna desde logo um revolucionário profissional e tem um emprego apenas de fachada. Ele deixou o seminário e passou a morar num quarto só no Observatório de Física. A partir dessa época, então, Stalin se mostra um exímio propagandista. Ele organiza grupos de estudo e já revela possuir aquele dom da exposição clara, concisa e límpida.
Markov registra que Stalin era incansável na organização de greves, de manifestações, reuniões secretas e também comícios. Com uma situação financeira precária, ele não tinha mais ninguém a quem recorrer senão a mãe. Só que como a mãe também já tinha uma vida muito difícil, ele não queria importuná-la e ele passava muitas privações. A autora investigou também registros policiais da época e nos registros da polícia fala-se que Stalin era um líder e era um intelectual da região. E eu gostaria de chamar a atenção aqui nesse momento para como que a vida do Stalin já se desenvolveu então. Porque a historiografia burguesa, quando ela vai falar sobre o Stalin, sobre sua vida, eles fazem uma leitura tão viciada, tão biased, como se diz no inglês, que eles têm uma imagem do monstro e projetam essa imagem do monstro desde lá atrás, desde o seu início de vida, como se tudo que o Stalin passasse a fazer, então, desde a sua infância, já tivesse como objetivo se tornar o grande líder da União Soviética e matar milhões, como eles gostam de falar. Mas eu quero chamar a atenção para o fato de que um menino pobre, sem perspectiva de vida, que na verdade poderia ter um futuro como padre, já que era inteligente, ele abandona isso tudo e decide lutar por seu povo e passar por perseguições, por privações. Isso por si só já revela uma grandeza de caráter enorme por parte de Stalin. Devido à grande repressão ocorrida entre os anos de 1902 e 1913, o Stalin foi preso 8 vezes, foi exilado em 7 e conseguiu fugir em 6 oportunidades. Só que a prisão para ele nunca foi tempo perdido. Ele aproveitava o tempo que estava preso para estudar e ler cada vez mais. Ele estudava livros teóricos, científicos e aprendeu inglês, francês e alemão. Durante suas prisões, Stalin passava frio e fome devido à sua situação financeira precária. Ele não tinha amigos ricos ou com dinheiro suficiente a quem recorrer e sua família tampouco podia ajudá-lo de qualquer maneira. Ele tossia muito e chegou quase a contrair tuberculose. Em uma de suas prisões na Sibéria, ele chegou a enfrentar 45 graus negativos. O Stalin se casa pela primeira vez em 1906, ele ainda era um jovem revolucionário e amava muito a sua primeira esposa, que morreu quando tinha apenas 24 anos. E quando ela faleceu, ele estava preso. Ele pediu permissão para sair da prisão e comparecer ao seu funeral, e ele apareceu lá totalmente desolado, com os cabelos todos atrapalhados, e essa experiência o marcou profundamente. A correspondência do Stalin, analisada pela autora Lili Markov, mostra que ele tinha muito mais afeição pelos seus filhos do que a sua segunda esposa. Ele não aguentava ver uma criança chorando que ele vinha consolá-lo, inclusive a sua filha preferida, a Svetlana. Ele tinha vários apelidos carinhosos, como meu pardalzinho, minha mosquinha, e a esposa inclusive falava que ele estava estragando as crianças de tanto que ele as mimava. E vários episódios de sua vida revelam a sua extrema simplicidade. Nos anos de 1930, ele passeava pelas ruas de Moscou absolutamente sozinho, sem nenhum segurança. Ele tinha só uma roupa para cada estação. O Molotov inclusive conta que o Stalin não teve roupa para ser enterrado. Eles tiveram que fazer uma roupa específica para o enterro dele, porque a única roupa que ele tinha estava extremamente rasgada e ele não podia ser apresentado no funeral com a roupa que ele tinha. Um outro episódio também interessante mostra como ele era simples. No dia 17 de julho de 1949, estava um dia chuvoso e ele passou em frente a um ponto de ônibus de carro. Ele viu as pessoas se molhando e se compadeceu e mandou parar o veículo e chamar todo mundo para ir de carona com ele. Aí o motorista desceu, foi lá no ponto, chamou as pessoas, mas ninguém veio. Aí o Stalin falou: "Não, isso aí é porque você não sabe conversar com o povo. Espera aí que eu vou lá resolver." Então ele saiu do carro debaixo de chuva, conversou com as pessoas do ponto de ônibus, só que eram tantas pessoas que teve que fazer 2 viagens. E as pessoas simplesmente não podiam acreditar que aquele era o Stalin que foi até elas debaixo de chuva, no ponto de ônibus, para dar carona e levá-las para casa. Inclusive, uma das que estavam no ponto de ônibus era uma adolescente que contou a ele o que havia acontecido com seu pai. Seu pai havia falecido em uma frente de guerra. O Stalin então se compadeceu e um tempo depois chegou na casa dessa menina alguns presentes do Stalin. Ele havia mandado para ela alguns materiais escolares. Em maio de 1944, durante uma trégua na Segunda Guerra Mundial, ele percebeu que tinha muito dinheiro em seu cofre pessoal que era administrado por seu secretário. Ele então perguntou ao seu secretário de onde que vinha aquele dinheiro todo em seu cofre.
E ele informou que aquilo ali era o seu salário de deputado que estava sendo acumulado, porque o Stalin praticamente não tinha despesa nenhuma. A única despesa do Stalin era com a cota do Partido Comunista, que ele pagava como membro. Então, como ele não sabia o que fazer com aquele dinheiro, ele resolveu dividir o dinheiro em pacotinhos e mandar para os seus amigos antigos na cidade natal de Gori. Este livro de Lili Markov é muito interessante no que se refere à biografia íntima do Stalin. Até a página 100 do livro, a gente percebe uma grande admiração da autora pela figura do Stalin. O problema é que depois ela começa a fazer as análises políticas que ela falou que iria evitar no início do livro. E aí, quando ela entra na questão política, ela começa a repetir várias mentiras criadas pela historiografia burguesa e começa a difamar a figura do Stalin quando ele se torna o líder da União Soviética. Ela o acusa, por exemplo, de antissemitismo, o que é completamente infundado e já historicamente refutado. Nós precisamos de mais biografias sobre o Stalin, biografias que removam todo esse entulho jogado sobre a sua figura histórica. Assim como diz o Domênico Losurdo, nós precisamos de saber do Stalin por trás da lenda negra do Stalin. O grande objetivo da burguesia é fazer com que Stalin não seja um exemplo a ser seguido. Stalin era um menino pobre, sem nenhuma perspectiva de vida, que entregou a sua vida pela causa da libertação de seu povo e acabou se tornando um grande dirigente comunista que tirou a União Soviética do arado de madeira e levou ao espaço sideral. O ódio que a burguesia nutre por Stalin, na verdade, é medo. Stalin foi o ser humano que mais acumulou poder para varrer o capitalismo da face da Terra. E a burguesia ela não quer que surjam outros Stalins. A burguesia não quer que outros jovens sigam o seu exemplo e a tratem com as mãos de ferro como o Stalin a tratou. A propósito, você sabe o que significa Stalin? Stalin significa homem de aço. O pior pesadelo da burguesia é que vários jovens se transformem em homens de aço, assim como Stalin. Este foi o vídeo de hoje. Deixe o seu like, o seu comentário, ative o sininho de notificações para receber mais vídeos como este. Um grande abraço e até a próxima.